Boa noite. Nesses instantes, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, fazendo a prece ensinada por Jesus, em sinal de muita gratidão pela bênção da vida, por mais essa oportunidade, esse encontro, esses esclarecimentos e da assistência que temos recebido por acréscimo da misericórdia de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Mais uma vez, muito boa noite. Hoje nós vamos ver um texto que está no livro Jesus no Lar. É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. O texto se chama O Rico Vigilante. É a mensagem de número 21. Vamos ver o quanto esse texto é atual e o quanto podemos nos identificar. Esse texto é de um dos encontros de Jesus com Tiago. Tiago, irmão de João. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais. E fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Vejam só, como ele já começa atual, né? Aquela ânsia de poder, de riqueza, tão comum em todos os mortais. É interessante que a gente sempre associa o poder e a riqueza à felicidade, a ser bem-sucedido, a status. Parece que é uma busca natural das pessoas. Quando nós que somos espíritas sabemos que essa prova do poder e da riqueza é uma das provas mais difíceis que existem. E também sabemos que ao longo dessas encarnações que passamos, ora podemos sofrer, né, a prova da pobreza, mas também podemos passar pela prova da riqueza, em qual nós seremos vencedores. Né? São provas difíceis as duas. Nós temos que ter um novo olhar aí sobre essa questão do dinheiro, né? Estamos no século 21 e somos espíritos eternos, já trazemos uma ampla bagagem, temos que refletir aí, quebrar esses paradigmas, né? De associar a felicidade à riqueza. Quantas coisas podemos fazer que saem de nós mesmos, que são muito mais preciosas, a começar pela oração, uma simples oração, desde que seja ali emitida com muito amor, com muito carinho, né? Se a gente pedir com o coração, com paz, a ajuda vem. E podemos auxiliar a todos aqueles que amamos. Mas vale muito, 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 muito mais do que uma moeda. Vamos ver o que Jesus comenta. Um homem temente a Deus e consagrado à retidão leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Veja, nesses encontros, Jesus sempre trazia essas histórias, conselhos que vinham através dessas histórias cheias de ensinamentos. Quantos pais caem nessa
armadilha, digamos assim, né? De falar que quer reter tesouros, trabalhar muito para dar um futuro melhor para a família, para trazer mais conforto. Agora vamos ao primeiro questionamento. Será que não é uma roupagem? Uma desculpa que damos quando nós falamos, eu trabalho muito pelo bem da minha família, estou acumulando uma fortuna, estou fazendo todo esse sacrifício para o benefício da minha família? Será que isso realmente é por amor, por abnegação ou para disfarçar e esconder o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso desejo aí de nos destacarmos, né? De nos colocarmos ali num pedestal como uma pessoa bem-sucedida? Também pode ser uma fuga, né? Também pode ser uma fuga. Ao invés de estar ali junto da família, mais intensamente em seus compromissos, em seus papéis, né? Esse papel de pai, papel de mãe, ali ficar totalmente dedicado a um trabalho, né? Chega em casa exausto, pode ser uma fuga. Também é um ponto, né? A ser observado. Vamos continuar. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando patrimônio de alguns milhões. Então ele conseguiu ali, né? Trabalhando bastante, firme por 20 anos, conseguiu ali juntar, amealhar aquele patrimônio tão desejado para trazer o conforto à sua família, que foi o que ele alegou. Então ele passou aí vivendo em função do trabalho. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. É interessante que quando a gente está numa situação como essa, disfuncional, né, onde a gente carrega muito para um lado da vida, né, para ali para o trabalho, para aquela dedicação, parece que a gente realmente fica anestesiada, é como se tivesse dado uma pausa no tempo e a gente não consegue perceber o quanto evoluiu ao nosso redor, né? Então, 20 anos são 20 anos. Se os filhos eram pequenos, provavelmente ele não acompanhou ali o crescimento, não acompanhou a evolução dos filhos, né? Se afastou ali da esposa. São situações que ele vai aqui narrar, né? E a gente precisa prestar atenção no tempo, na preciosidade que é viver cada dia, de estar presente nas situações, não só passar os olhos, não só ter uma função que a gente não exerce, né? O que eu quero dizer é isso, que é como se a pessoa estivesse dentro da casa, mas que ela fosse um convidado, né? Ela só mora lá, né? Ela habita ali, mas ela não está convivendo com as outras pessoas. E a gente fica isolado e não percebe mesmo, não percebe nada ao nosso redor. Existem sinais muito claros e a gente acaba ali passando de uma forma até indiferente à dor, né, insensível, e alegando que não, estou trabalhando pelo teu benefício, porque eu estou trabalhando bastante para trazer o pão de cada dia, eu não tenho tempo. Como não? Quando queremos, nós temos tempo. Isso é importante que a gente reflita. O lar, dantes simples e alegre, adquirir a feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Então, provavelmente ela tinha ali uma carência, né, da presença do marido. Então, ela se ocupava também com um monte de coisas, né, para matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si,
consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. Olha só, o que mostra aqui é que não havia mais vínculo nenhum, né? Estavam interessados, né, no dinheiro, porque o pai não esteve presente junto deles. A amizade fiel desertara, né? Começa a aparecer realmente só o interesse. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. E é aquilo, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Trazendo aí para os dias de hoje, né? Essas redes sociais, as pessoas mostram sempre aquelas fotos que estão felizes, né? Ninguém é triste, ninguém tem problema. Como não, né? Fora ali, existem muitos problemas. Uma foto não quer dizer nada, né? Às vezes está disfarçando uma situação completamente difícil. E as pessoas têm inveja, né? Olham e pensam assim, nossa, ele está feliz, né? Cercam de inveja e de ironia, que era o que acontecia com esse senhor. Então ele, com aquela vida, né, com os milhões que ele tinha, né, despertou todos esses sentimentos. As autoridades da localidade em que vivia obrigaram-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Né? Começou a ter alianças, né? Aquelas politicagens, um empresário, né? Que devia ser, né? A gente passando para a nomenclatura do século XXI, né? Mas não como Jesus estava dizendo. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Lembrando que no tempo de Jesus existiam pessoas muito ricas e muito importantes, né? E que se destacavam também por essa questão de politicagem. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Então é sempre assim. Né? Quantas pessoas estão ali exercendo uma prova do poder, né? Uma posição de chefia, e as pessoas, quando estão em frente, estão ali bajulando, né? Estão ali, como ele fala, num fingimento. E quando estão distantes, estão o quê? Criticando, falando mal. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos, né? Então a pessoa acaba realmente tendo que se isolar, né? Até por questões de segurança, desde os tempos de Jesus. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Então, tantas preocupações, né? A mente que está doente, o corpo fica doente também. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido: toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva. Mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Então a riqueza ela tem que circular, né? É movimento, é multiplicação. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Isso me fez lembrar uma passagem de Paulo, que é relatada em Filipenses, né? Que ele fala: aprendi a contentar-me com o que tenho. E nós nos contentamos com o que nós temos? Não.
A gente quer sempre o espetacular, o destaque, o reconhecimento. A gente espera muito para poder agir, quando o simples, né? Um simples copo de água te sacia a sede. Como te animastes a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Olha só esse sonho, o quanto foi significativo e questionador. Era na simplicidade que ele poderia ser feliz. Era na simplicidade que ele poderia ter beneficiado a família. Não valeria mais ele ter sido um marido mais presente, um pai mais presente, acompanhado ali o desenvolvimento dos filhos, amparando a esposa nas suas necessidades, ali nas suas ansiedades. Ele teria cultivado bens muito maiores, né? O amor, a família, do que esses cofres cheios que, quando ele se deu conta, estava ali. Ele não tinha percebido o tempo passar, todos estavam distantes dele, ele estava doente, estava aflito, ansioso. Aí o anjo diz: volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso da salvação. Estende os júbilos de trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado, e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Ainda bem que ele teve esse sonho, né? Ele orou, teve esse sonho e teve tempo suficiente para recomeçar, porque às vezes não dá tempo. Quantos desencarnam sem ter essa consciência, sem se darem conta e acabam aí deixando grandes fortunas paradas, como foi dito aqui, para que a família brigue, né? E os verdadeiros tesouros, né? Nem a traça, nem a ferrugem destroem. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Lógico, ela não estava acostumada a isso, né? Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Então, essa mudança de atitude, evidentemente, foi ali, aos poucos, vencendo essa resistência desses que estavam ali perto dele, né? Interessante que estavam perto por questão de saúde, mas estavam de família, mas estavam distantes em relação aos laços, né? Aos vínculos afetivos, aos vínculos morais. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime. Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Interessante, né? Quantos ensinamentos numa simples mensagem, né? E o quanto é importante nós estarmos atentos a esses sinais,
a esses chamamentos, a essas mensagens, que nós possamos refletir e aplicar a nós, né? Fazer uma meditação ali diária, né? Nos questionarmos se não estamos caindo nessa mesma cilada, lógico, dentro das nossas condições, né? Se não estamos ali sob um pretexto, nos distanciando das pessoas, nos dedicando demais a um trabalho, a guardar dinheiro, justificando que só podemos ser felizes ou proporcionar alegria a alguém se tivermos dinheiro. Nós só podemos ajudar o outro com dinheiro? Não, né? Não é essa a verdadeira ajuda. O pouco que fazemos do coração se multiplica, né? Então a gente tem que parar com essa desculpa de achar que só o dinheiro vai resolver os nossos problemas. Nós temos que trabalhar, né? Trabalhar com afinco. E há muito a fazer, né? Muito a fazer. Fique então essa mensagem para a nossa reflexão, que todos nós tenhamos uma noite de paz e de amor. Que assim seja. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade sempre nos abençoe, sempre nos ampare e nos fortaleça. Que sejamos atentos para percebermos quanto amparo, quanto ajuda, agradecendo todo esse carinho, toda essa assistência que Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos alimentam, nos fornecem. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o casamento e para isso nós vamos usar como base 2 livros, um é Desafios da Vida Familiar, que é do Raul Teixeira, e alguns trechos do livro SOS Família, que é da Joana de Ângeles. Então no livro do Raul Teixeira há uma pergunta que é a seguinte: existe união esponsalícia perfeita? Existe um casamento perfeito na Terra? Boa pergunta, né? A resposta dele: considerando que a Terra não é um mundo destinado a espíritos perfeitos, não será difícil entender que, em termos absolutos, a união esponsalícia perfeita não existe por aqui. Contudo, se pensarmos em termos relativos, se admitirmos que as obras são perfeitas no planeta quando elas cumprem sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidade, muitas vezes, de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. O importante é que não se alimentem em aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc., incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Quando o casal ou um dos dois se imbui, dessa realidade, passa a viver conforme esse anelo, esse desejo, o casamento alcança seus propósitos e é então perfeito. Então vejam que a perfeição num casamento, pensando que ninguém de nós é perfeito, também esse relacionamento não vai ser perfeito, porque somos espíritos ainda em fase de amadurecimento, que trazemos do passado sim as nossas qualidades, os nossos méritos, mas também temos muitos desafios,
Então é muito natural que quando dois espíritos aqui na Terra, eles se encontrem, eles constituem uma família, é muito natural que haja sim ali as dificuldades, os desacertos, né? Então nós não podemos, dentro desse contexto, esperar ali que a nossa companheira, que o nosso companheiro tenha ali uma perfeição que ninguém tem, né? Nós podemos idealizar, né, que o fulano não faz isso, não faz aquilo, e com o tempo isso pode se tornar um problema muito sério, porque nós vamos ali fixando de tal maneira essas frustrações que nós vamos sufocando as qualidades que aquele que está ao nosso lado tem, né? Então, da mesma maneira que nós não podemos exigir de nós uma perfeição que nós não temos, nós não podemos exigir do outro também essa perfeição, porque talvez o outro, dentro da condição que ele tem, dentro daquilo que ele conhece, dentro do nível de consciência, ele esteja fazendo o melhor que ele pode naquele momento. O que, claro, não impede que nós possamos ajudar e sermos ajudados nesse processo ali de amadurecimento espiritual, amadurecimento ali do casamento. E muitas vezes a gente se casa com essa expectativa, né, de um mundo de sonhos, só de alegrias, mas essa convivência que pode ter ali tantos momentos bons, e aqui vale a gente parar para pensar nisso, né? Nós temos que viver intensamente os momentos que ser bons, os momentos bons, nós temos que agradecer a Deus, a vida por eles, nós temos que construir esses momentos juntos. Porque é comum também nós falarmos, minha vida é uma vida sem graça, nada acontece, né? Mas será que nós estamos construindo, fazendo, proporcionando que esses momentos aconteçam? Então é muito comum um casal no primeiro momento, nos primeiros anos, eles saem, eles andam de mão dadas, eles trocam ali pequenas gentilezas, mas vai passando o tempo com a rotina, com a chegada dos filhos, se não tomarmos cuidado, tudo isso vai se perdendo, né? As pequenas gentilezas, as palavras ali de afeto, mas nós falamos, mas a pessoa sabe que eu gosto dela. Mas é muito importante que seja dito, que seja verbalizado. É claro que tem pessoas que têm mais ou menos dificuldade em falar aquilo que sentem, isso também é um exercício para todos nós, mas é muito importante também que o outro saiba, né, que ele foi a nossa escolha, é muito importante que o outro se sinta ali reconhecido, porque muitas vezes dói muito mais a indiferença do que às vezes até uma própria agressão verbal. Então, muito cuidado para que o tempo, a rotina, as dificuldades, a nossa vida profissional não vá ali sufocando, não vá apagando essas pequenas gentilezas, esse zelo que nós temos que ter ali pelo outro, entendendo que todas as situações elas exigem, né, que nós nos posicionemos, ora que cada um fale ali o que sente, e tem horas que a gente vai dar um passo para trás pelo bem ali do casamento, pelo bem do grupo familiar, aqueles momentos em que nós vamos ceder para que haja ali um bem comum, né? Mas é o que ele fala, que não existe então esse casamento perfeito, considerando que ninguém de nós é perfeito, que é natural que hajam ali desacertos, que hajam divergências, né? Isso faz parte do nosso aprendizado, mas ele diz que o importante é que não se alimente, né? Que a gente não alimente ali o aborrecimento, que a gente não alimente a mágoa, né? E aí a espiritualidade, a religiosidade da família, do casal, é de grande importância, né? Para que a gente ali tente minimizar esses momentos de desajuste, de fúria, de raiva, né? Que esses momentos eles podem ser ali potencializados, ampliados, até por espíritos que não nos querem bem, que têm dificuldade conosco, né? Aquelas situações em que depois a gente pensa e fala, poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu magoei tanto ali a pessoa que talvez eu ame tanto? Mas um momento ali de raiva, que mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade,
a gente corre o risco de falar coisas ali que a gente se arrepende muito depois, né? Então ele fala para que a gente não alimente então esses aborrecimentos, esses preconceitos, essas diferenças, né? E que um saiba compreender o outro, um possa sempre olhar para o outro, como foi dito, que a gente não deixa ali de lado esse cuidado, esse zelo, pensando quem é essa pessoa do meu lado, em que espírito é esse, o que ele espera, né? E temos que ter ali os nossos projetos individuais, né? Cada um tem os seus gostos, mas é de extrema importância que haja ali os projetos em comum, né? Porque senão a gente vai ali se distanciando. É sempre aquele exemplo que eu acho muito interessante da árvore, né? Uma árvore pode ser derrubada por um machado afiado, com poucos golpes, mas uma árvore pode ser neutralizada, pode ser morta pelo trabalho silencioso dos cupins. A gente passa às vezes rapidamente, olha uma árvore e não vê nada demais ali, mas se fôssemos fazer uma análise mais profunda, perceberíamos os cupins que silenciosamente eles vão ali danificando aquela árvore. Da mesma maneira, os relacionamentos, eles precisam ser cultivados, né? Eles precisam da nossa atenção para que não seja ali como um cupim, que quando a gente percebe já existiu ali um grande distanciamento. Então, o livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, SOS Família, ela fala de alguns cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, quando acontecem alguns sinais de alarme, ela diz. Por exemplo, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. No início há tanta troca, tanta conversa, tanto assunto, mas de repente aqueles silêncios, né, não tem assunto nenhum, não quer falar com o outro. Tédio inexplicável diante da presença do companheiro ou da companheira. Então podemos sentir aquele silêncio, aquele tédio, e até atribuir uns ao outro, o outro não me completa, o outro não me satisfaz, mas nós temos que fazer uma autoanálise, que momento o outro está vivendo, quais são as lutas que eventualmente ele está passando, ou será que eu também não estou bem? Será que eu que não estou bem? E que eu estou esperando encontrar numa outra pessoa que me preencha, mas é uma busca, um vazio que está dentro de mim. Talvez nós tivéssemos ali o par que julgamos perfeito e ainda assim poderíamos estar ali vazios, porque pode ser uma insatisfação do nosso espírito, é uma busca que está ali dentro de nós e que nós não vamos encontrar ninguém que preencha, porque temos os conflitos internamente. A ira disfarçada quando o consorte ou a consorte, né, o companheiro ou a companheira emite uma opinião. Então, muito cuidado quando vem esses sentimentos de raiva, que a gente nem sabe exatamente o porquê. Lembrando que se alimentamos isso pode ser, mais uma vez reforçando, aumentado, potencializado por espíritos que querem ali que haja aquela divergência, aquela separação do casal. Saturação dos temas habituais, né, quando já não há mais assunto, versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então aquele marido que chega, ele quer ler um ou mais jornais, ou a mulher que o marido chega querendo comentar alguma coisa e ela também não dá atenção, porque está vendo ali uma novela, enfim. Tudo isso é muito importante, né? A cultura, a informação, mas nós temos que preservar o momento aí para dentro de casa, fora, para falarmos ali com aqueles que convivem conosco. Irritabilidade contumaz, né? Irritabilidade constante sempre que se avizinha do lar. Então aquelas situações que a gente está voltando para casa e já fala, meu Deus, já começa a ficar aquela irritação. E é interessante esse ponto que nós temos que nos preparar para voltar para casa, né? Voltar ali ouvindo uma boa música, com pensamentos melhores, para que a gente também não alimente essa irritação que eventualmente ela acontece. Desinteresse pelos problemas do outro é um sinal também de alarme, né? Quando a gente não se preocupa mais, não quer saber mais o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro precisa, né? Só ajudamos quando o outro nos pede ali um auxílio, mas é importante às vezes oferecermos a nossa ajuda, o nosso amparo,
Porque muitas vezes o que outra pessoa quer nem é a nossa atitude exatamente de fazer alguma coisa. Em muitos momentos o mais importante é se sentir percebido, se sentir apoiado, se sentir ouvido. Então nós temos que nos atentar, porque às vezes um vizinho pede uma ajuda de madrugada, nós prontamente já lhe ajudamos com boa vontade, né? No entanto, às vezes alguém pede alguma coisa em casa, a gente fala, já vai, amanhã, né? Mais tarde. E às vezes a gente nem ouve, né? Depois a gente tem que perguntar, o que você me pediu mesmo? Então essa atenção, esse cuidado ali é importante. Ela fala também da falta de intercâmbios de opiniões, atritos, ela diz, que são contínuos, mas que ateiam fagulhas de irascibilidade, de ira, né, capazes de provocar incêndios em forma de agressão dessa ou daquela maneira, e muitos outros mais. Então ela nos recomenda que antes que as dificuldades ali, elas abram distâncias, elas abram feridas, para que a gente procure retomar, né? Ela fala que é muito natural que ocorram desacertos, mas ao invés da separação, um reajustamento. E uma das frases que eu acho mais interessante, ela fala, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Veja, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento que possui. Porque nesses momentos de crise, nessas fases do casamento, quantas vezes vem pensamentos ali, eu preciso buscar algo novo, uma pessoa nova, eu preciso ser feliz. E talvez ali, aquela pessoa que nós estejamos, seja a pessoa que nós precisamos, seja a pessoa que nós gostamos, que nós amamos, que haja ali uma grande afinidade, e no entanto, esse amor, essa afinidade foi sendo sufocado pela rotina, pelos problemas, pelas dificuldades ali financeiras do casal, pelo desemprego. Então a pessoa parte para um novo relacionamento, mas quantas vezes nós poderíamos, como diz ela, redescobrir aquilo que já possui? Então tenho visto muitos casais que se separam que depois descobrem que, poxa, aquela era a pessoa que eu amava, né? Então é claro que há situações tão difíceis, tão graves, que às vezes uma separação é um mal menor. Mas quantos casamentos poderiam ser ali alimentados? Quantos casais seriam felizes se houvesse ali um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de comunicação, né? Abrirmos mão ali do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque isso acontece muito, situações em que há ali um atrito, nós sabemos que estamos errados, sabemos que falamos alguma coisa indevida, uma acusação indevida. No entanto, quantas vezes falta a humildade de chegar e falar, eu errei, eu me excedi, né? Me perdoe, e que essas palavras elas sejam acompanhadas de fato de um esforço de mudança, né? Eu posso passar a vida inteira pedindo desculpa por um ponto que eu falho, no entanto, sendo perdoado, eu não faço o mínimo esforço. Então, nós precisamos abrir mão, às vezes, desse nosso orgulho, da vaidade, de reconhecermos que em alguns pontos nós erramos, mas é igualmente necessário essa reconquista, né? Agirmos ali para que gradativamente a gente vá melhorando. Ninguém muda de uma hora para outra, mas o esforço, a boa vontade, isso ali é a nossa obrigação. E procurarmos ver aquilo que de bom o outro traz, né? Porque nesses momentos, nessas fases de dificuldade, tudo ali que nós não gostamos ganha uma força muito grande, né? Como se colocássemos uma lente ali que amplia. Então, às vezes até a voz da pessoa incomoda, mas como ela fala desse redescobrimento, né? O casal voltar ali a alimentar, cultivar ali, terem os momentos sozinhos, né? Pensar no outro, nas pequenas gentilezas, né? A educação, ou seja, não vai ser ali como no tempo de namoro, mas aquele carinho, aquele respeito nós temos que procurar resgatar e cultivar para que o outro perceba que nós queremos e lutamos e fazemos algo para que aquele casamento seja nutrido de momentos de alegria, né? Claro que todos têm as suas lutas, às vezes até o casal tem grandes afinidades, mas às vezes tem um problema de saúde, tem um problema dos filhos, mas porque todo casal tem as suas dificuldades. Esse é um ponto importante
Porque é comum também as pessoas olharem para os outros e falar, nossa, aquele tem um casamento perfeito. Sobretudo hoje com as redes sociais, aquele textão que o marido, a esposa faz para o marido e ou vice-versa, que amam profundamente, mas ninguém sabe ali as lutas que cada um trava ali na intimidade. Então, quando nós supervalorizamos o relacionamento dos outros, quando nós achamos que o casamento dos outros é perfeito, nós corremos um sério risco de não valorizarmos aquilo que nós podemos ter dentro do nosso lar, porque projetamos um ideal de pessoa e ninguém é perfeito, como foi dito no início. Então, muito importante esse cultivo, esses momentos ali construídos juntos, para que essa chama do relacionamento, do respeito, do carinho, do afeto, ela seja ali mantida e que isso fortaleça o casal e que isso tenha um impacto gigantesco também em toda a família, nos filhos, porque os filhos naturalmente eles sentem ali essas vibrações, sejam de equilíbrio, de carinho, sejam de dificuldade, às vezes eles são como esponjas, então vale a pena todo o esforço, mas como ela diz, não é uma nova busca, mas redescobrir aquilo que já possui. Antes da decisão precipitada, ceda a cada um no que lhe concerne, a benefício dos dois. Então, em função do tempo, a gente vai encerrando por aqui, pedindo a Deus por todos os lares da terra, por todos os casais, por todos os filhos, que cultivemos então momentos de alegria e que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos Espíritos amorosos que nos estimulam e nos amparam.